Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça maravilhosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam mais do que abundantes sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Alegria imensa de estarmos juntos com os irmãos nesses 48 anos de celebração a Deus pela vida da segunda igreja presbiteriana de Macaé. Traga um abraço lá da nossa igreja, da igreja presbiteriana de Cardoso Moreira. Se você por acaso um dia passar lá para o Cardoso, aparece lá na igreja e você vai ser muito bem-vindo mesmo de coração. Alegria imensa. Pastor Udi é um amigo querido, né? Ele esteve conosco lá em Cardoso esse mês mesmo, né? No início do mês, participando, trazendo a palavra nos 58 anos da nossa igreja. Esse ano celebramos 58 anos, 10 anos a mais, pouca coisa do que a segunda igreja, e foi bênção demais, alegria de rever ele, Lília, Esté e Sara. Como ele disse, estou acompanhado da minha comitiva, da minha equipe ministerial, minha esposa Rafaela e minha filha Isabela, né? E me acompanha em todos os momentos. Eu estou com a minha equipe, irmãos, graças a Deus. Quero dar os parabéns também para o coral Jardora, né? Olha, por mim eu ficava a noite toda. Eu quase falei para Udi, esquece a pregação e vamos ouvir o coral Jardora a noite toda. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de levar vocês lá em Cardoso Moreira, hein? Quem sabe nos 60 anos. Oh, meu Deus, coisa boa. Vamos sonhar. Sonhar não custa nada, né? Vamos sonhar. Meu irmão, minha irmã, abra comigo sua Bíblia em Atos 9, capítulo 1. E à medida que você for achando, você fica de pé. Só um pouquinho. Atos 9, capítulo 1. Tive o privilégio de estudar com o Udi aí nos durante 5 anos. E compartilhar 5 anos é muito bom, irmãos, muito bom. Udi, eu ainda ia para casa, né? Todo dia. Udi, coitado, tinha que dormir lá no Meia. É um sofrimento. Dormir no Meia, irmãos, é um sofrimento, Senhor. Deus abençoe, Udi. Eu orava muito por você. Atos 9, do 1 ao 12. Nós vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O 10. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Queridos, quando olhamos para a história da Igreja de Jesus, nós percebemos e entendemos inúmeros relatos de vidas que foram alcançadas pela graça e pelo poder do Evangelho e foram modificadas por ele. Se nesse momento você parar para pensar, com certeza virá ao seu coração o nome de alguém que tinha o seu coração tão endurecido, tão destruído pelo pecado original dos nossos pais, mas que um dia foi alcançado e transformado, impactado pela graça, pelo poder e pela autoridade do Evangelho de Jesus. Quem sabe esse coração endurecido, duro, pedregoso, era o seu próprio coração. Quem sabe você mesmo era uma pessoa pesada, com o seu coração impactado pela maldade desse mundo.
Quem sabe você mesmo era fruto de muita oração, pois o seu coração era endurecido para o Evangelho de Jesus, para a graça de Jesus. Porém, por meio da ação do Senhor, por meio da palavra do Senhor, por meio do poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida foi impactada e transformada. Isso porque um dia todos nós, no passado, fomos escravos do pecado. Um dia eu e você, todos nós, éramos agentes na mão do inimigo. Um dia todos nós estávamos seguindo na fila do inferno, com os nossos corações endurecidos, escravos da maldade que assola a nossa sociedade, escravos da corrupção do inferno, que tem destruído inúmeras vidas, destruído famílias, relacionamentos, casamentos, filhos e pais, pais e filhos, que estão com as suas vidas transformadas e endurecidas pela influência do inferno. Porém, eu e você fomos transformados. Eu e você fomos encontrados. Eu e você um dia fomos chamados, impactados, transformados pelo Evangelho de Jesus, que muda a história de pessoas. Na história da igreja, como eu disse, existem milhares e milhares de relatos de vidas que foram transformadas. Uma dessas vidas está justamente no trecho que nós lemos. Esse homem foi chamado de Saulo de Tarso. Nos inserindo um pouco no contexto da época, havia sido instaurado na história da igreja primitiva uma grande perseguição. Uma grande perseguição. O império, o sinédrio, havia declarado uma intensa guerra contra a nascente igreja primitiva. Os primeiros cristãos ainda estavam dando os seus primeiros passos e já eram perseguidos pelo império e pelo sinédrio, em especial pelos fariseus, que eram o maior grupo judaico da época. Eles haviam declarado guerra. Qual era o propósito dos fariseus? Pôr fim à fé cristã. Qual era o propósito dos fariseus? Silenciar os cristãos. Qual era o propósito dos fariseus? Acabar com qualquer discípulo do Senhor de Jesus Cristo. O maior perseguidor entre os fariseus, um dos fariseus que tinha o maior afinco nessa perseguição, era justamente Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era alguém que tinha um notável berço religioso. Saulo de Tarso tinha um currículo de causar inveja a qualquer um. Você já fez em algum momento da sua vida um currículo? Se você tem 18, 19 anos e vai montar um currículo, você fica desesperado. Por que você fica desesperado? Você não tem nada para colocar no currículo. Você bota lá com cabelo ensino médio. Aí você entra no mercado de trabalho e é novo demais, porque você não tem experiência. Ou você é velho demais, mas tem experiência. Esse é um problema brasileiro. Paulo, ele tinha um currículo judaico de causar inveja, e ele mesmo afirma isso em Filipenses 3:5, circuncidado ao 8º dia, um legítimo membro da linhagem de Israel, filho da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, um legítimo fariseu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, que era um grande centro cultural do império. Paulo era um profundo conhecedor da lei judaica, do grego, do hebraico. Meus irmãos, que currículo! Paulo era um nobre. Paulo era alguém de causar inveja a qualquer um. Era um cidadão romano, um título que lhe dava inúmeros privilégios. Educado na fé em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, recebeu profunda e refinada educação
Paulo era um homem fino, um homem de cultura, de educação, um homem acima da média, como a gente pode dizer hoje. Porém, o texto que nós começamos a ler, no versículo 1 do capítulo 9, registra para a gente o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Precisamos entender que nesse momento da história da vida de Saulo, no seu capítulo 9, esse homem culto, elegante, refinado, conhecedor da lei e dos costumes judaicos e da cultura grega, esse homem elegante, ele tinha nesse momento da sua vida um alvo. Ele tinha um objetivo. Ele tinha uma missão. Paulo dormia, acordava, tomava café, almoçava, lanchava, jantava, tendo na sua mente um único propósito: matar cristãos. Tudo aquilo que ele pensa era em estratégias para matar cristãos. Tudo aquilo que ele faz é arrumar um jeito para matar cristãos. Tudo aquilo que ele deseja no seu coração é silenciar a igreja de Jesus. Paulo nutria em seu coração um desejo intenso: matar crente. Esse homem eloquente, esse homem educado, esse homem refinado, nesse momento da sua vida, está sedento por sangue da igreja de Jesus. Seu desejo era banir o cristianismo da face da terra. É para isso que ele vivia. É para isso que ele levantava todos os dias. Era isso que ele queria: acabar com a igreja, acabar com a fé em Jesus, silenciar os cristãos de forma geral. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário de Atos, ele declara o seguinte a respeito de Saulo. Ele declara: Saulo perseguia os discípulos de Cristo do mesmo modo que uma fera selvagem caça a sua presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Paulo era um exterminador, um verdadeiro assassino, um monstro, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento da vida da igreja. Quando Lucas diz que ele respirava ameaças e morte, ele quer dizer e fazer referência ao bufar dos animais selvagens. Paulo parecia mais um bicho, mais um animal, do que um ser humano refinado. Seu desejo e sua fome em extirpar a fé cristã, e nada se assemelhava com a sua educação, com a sua cultura e com o seu conhecimento. Esse era Saulo de Tarso, antes de ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. Seu ódio pela fé e pela igreja eram tão grande que ele não se contenta em matar os cristãos que moravam em Jerusalém. Devido à perseguição da igreja em Jerusalém, a história da igreja vai dizer que os cristãos primitivos se espalham pelos redores da sociedade, por outros locais, por outras cidades. Uma importante cidade que recebe um grande número de judeus e de cristãos foi justamente Damasco. Damasco era uma grande cidade da época. Um local onde várias caravanas se caminhavam por aquele local. Damasco era a capital da Síria. Paulo então percebe que de Damasco a igreja poderia se expandir para outros locais. A igreja não faz missão? Vamos montar um trabalho, uma congregação naquela cidade, naquele bairro, naquele grande centro, e dali a igreja vai se expandindo. Paulo, com uma visão missionária ao contrário, ele olha para a igreja em Damasco e enxerga uma expansão missionária. O que ele pensa? Eu tenho que acabar então com eles justamente em Damasco. Eu preciso matá-los em Damasco. Eu preciso
aprisioná-los em Damasco. Então Lucas vai dizer que Saulo, munido de cartas provenientes do Sinédrio, ele parte para Damasco numa viagem de mais ou menos de 240 quilômetros, de 5 a 6 dias de estrada, com autorização para aprisionar qualquer cristão que ele encontrasse até mesmo pelo caminho. Segundo a tradição judaica, o Sinédrio tinha autoridade sobre qualquer judeu, mesmo que ele não morasse em Jerusalém. Então, Paulo tinha, sim, autoridade para aprisionar qualquer judeu cristão, pois o Sinédrio havia lhe dado autorização para isso. Ele, então, parte para Damasco nessa viagem de mais ou menos 5 a 6 dias, com o intuito de aprisionar cristãos, com o seu coração amargurado, com a sua fé cega. Porém, o que Saulo de Tarso não sabia é que no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus Cristo o encontraria e mudaria completamente a sua vida. O que Saulo de Tarso não sabia é que na estrada de Damasco, Jesus Cristo apareceria para ele e ele nunca mais seria o mesmo. O que Saulo de Tarso não sabia é que o Evangelho de Jesus viria ao seu encontro e mudaria completamente o propósito e o foco da sua vida. E é justamente isso que acontece. Enquanto ele se caminhava para Damasco, a história vai nos dizer que subitamente uma luz aparece do céu. Saulo então cai no chão e essa voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está aí no versículo 4. Cristo chama Saulo pelo seu nome judeu, apesar dele também ser conhecido como Paulo no grego. Muitos pensam que Paulo mudou de nome. Não, Saulo era o seu nome na língua judaica e Paulo no seu nome na língua grega. Ele, depois, para demonstrar uma certa mudança, passa a ser chamado de Paulo, mas não deixou de ser Saulo. Jesus lhe chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então no versículo 5 retrucas: quem és tu, Senhor? E obtém a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo está ao chão diante de tamanha impotência, sem entender aquilo que lhe acontece. Aquele que estava altivo, aquele assassino, aquele que se achava superior aos seus irmãos cristãos, agora estava ao chão, impactado pela presença soberana do Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. Todos nós um dia caímos, irmãos, porque fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o poder que transforma. Esse é o poder que alcança, esse é o poder que muda, esse é o poder do Evangelho que essa igreja tem pregado há 48 anos e vidas estão sendo transformadas e continuarão sendo transformadas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esse é o Evangelho. Esse é o Jesus que encontrou Saulo no caminho de Damasco e mudou a história desse homem. Saulo é orientado por Jesus a ir para a casa de Judas. É interessante que aqueles que estavam com Saulo escutam a voz, mas não conseguem entender o que estava sendo dito. Isso porque Jesus estava falando com Saulo e não com esses homens. Saulo então vai à casa de Judas. Ele está cego. Ele é levado então à cidade. Lá ele fica durante 3 dias orando e jejuando e buscando a presença do Senhor, sem comer e sem beber. Ele passa por esse momento de assimilação de tudo que estava acontecendo. E diz a história sagrada que enquanto Paulo orava e jejuava, Jesus aparece para ele em visão, dizendo que o seu servo Ananias iria curá-lo. E quando Jesus aparece para Ananias e diz para ele: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita, e ore por Saulo, cure Saulo, porque ele está orando.
É maravilhoso porque eu vejo a indagação de Ananias. Senhor, só quer que eu... Qual o nome dele? Você imagina. Saulo era o maior perseguidor da igreja. Ananias possivelmente vivia escondido em Damasco para preservar a sua fé. E Jesus aparece a ele em visão dizendo, vai lá, Ananias, e ora por Saulo. Eu imagino que Ananias coçou a cabeça, né? Como assim? Como assim? É por quem? Qual é o nome dele? É o quê? É orar por quem? É orar para ele morrer? Só quer que eu ore? Aí eu vou, né? Que hoje em dia na igreja, a igreja está tão moderna, né? Que a gente não ora, tem gente que nem ora mais para abençoar, ora para matar o irmão logo de uma vez, né? É a inveja gospel que está tomando conta da igreja. Mas não é para matar. Jesus manda que Ananias vá lá orar para curá-lo, porque ele estava orando. Você imagina quantos amigos, irmãos, companheiros de Ananias já haviam sido aprisionados e mortos por esse homem? Mas Jesus responde a Ananias dizendo que Saulo seria um instrumento e que ele lhe mostraria o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Jesus altera o propósito da vida desse homem de forma drástica. Irmãos, Saulo de Tarso foi um homem escolhido pelo Senhor Jesus e transformado por ele. Saulo de Tarso, assim como eu e você, um dia foi alcançado pela graça transformadora que somente o Evangelho pode fazer. É baseado nessa história, é baseado nessa graça poderosa, é baseado no poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo e da sua soberania. Que nós vamos refletir nessa noite sobre o tema Evangelho, um chamado para transformação de vidas. Eu quero que você entenda isso, porque o Evangelho de Jesus não é algo para acomodarmos na nossa vida e vivermos como bem entendemos. O Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho que precisa nos transformar da cabeça à ponta do pé. Que começa dentro do nosso coração e da nossa mente e altera todo o nosso interior e o nosso exterior. A igreja começou a perder o seu sentido quando a transformação do Evangelho, gerada pelo Espírito Santo de Deus, passou a ser deixada de lado. Quando eu amoldo o Evangelho à minha vontade, à minha concepção, quando eu digo isso presta e isso não presta, isso me interessa, isso não me interessa, isso é de Deus, isso não é de Deus, é do homem. Quando a igreja perde o sentido de que tudo isso é palavra de Deus, inspiração do Senhor, que corrige, que disciplina, que educa, que manifesta a justiça. Paulo vai dizer a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para mudar a nossa vida, útil para governar a nossa vida, útil para dar sentido de vida, assim como deu sentido de vida a Paulo de Tarso. Para dar sentido a inúmeros irmãos e irmãs que estão nesta igreja do passado, do presente e de irmãos que nem conhecemos, mas que um dia estarão sentados nesses bancos para a honra e para a glória do Senhor, porque 48 anos se passaram e a segunda igreja continuará caminhando, cumprindo o seu propósito para a honra do Senhor. E o primeiro aprendizado que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que não existe coração que o Evangelho não possa transformar. Não existe coração, não existe vida, não existe pessoa mais dura, com aquela cara
veia amarrada que o evangelho de Jesus não possa quebrar, transformar, moer e libertar para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo e para a soberania do seu poder. Como vimos na história, Saulo era um assassino, Saulo era um monstro, Saulo era alguém que conhecia das Escrituras, mas que ainda não havia sido alcançado pela graça. Assim como um dia na estrada de Damasco, Jesus mudou a vida desse perseguidor cruel, da mesma forma, por meio do Espírito Santo de Deus, hoje ainda o mesmo Senhor Jesus continua tendo todo o poder, toda a autoridade para entrar e modificar qualquer vida, qualquer coração, por mais duro que seja. Ele fez isso um dia na minha vida, fez isso um dia na sua vida e fará isso na vida de outras pessoas. Ainda hoje, agora, nesse momento, Jesus Cristo pode entrar no coração de alguém, por mais duro que seja, e mudar a história daquela pessoa. Se você tem orado por alguém, não canse de orar. Se você tem clamado por alguém, não canse de clamar. Se você tem orado, Senhor, muda aquela vida, muda aquela vida, muda aquela vida, muda aquela vida, continue orando, porque não há coração mais duro que o Espírito Santo de Deus não possa mudar. Jesus no passado transformava vidas, Jesus no presente transforma vidas, Jesus no futuro continuará transformando vidas. Talvez a estrada de Damasco para você ou para essa pessoa pode ser hoje. Pode ser ainda hoje. Lucas capítulo 1, versículo 37, o evangelista nos diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por acaso há algo demasiadamente impossível para o nosso Deus? Cristãos têm perdido a sua fé mundo afora. Igrejas estão fechando suas portas mundo afora, porque perderam a fé em Jesus. Porque a igreja se transformou num local de conversa, de diálogo e para a gente passar o tempo. E o evangelho foi deixado de lado, a graça de Jesus foi deixada de lado, a fé foi deixada de lado, o sobrenatural foi deixado de lado, o crer que Deus ainda faz coisas impossíveis para nós foi deixado de lado. Quando perdemos a fé em Jesus, quando perdemos a esperança e expectativa no impossível do Senhor, nós perdemos o sentido da nossa fé. Primeiro aprendizado, meu irmão e minha irmã, não há coração mais duro que o evangelho e o poder do Espírito Santo não possa entrar e não possa mudar. Leve isso no seu coração. Segundo lugar, que o chamado que Jesus efetua na nossa vida envolve duas coisas: transformação e mudança de atitude. Lucas diz, o autor de Atos, que enquanto esteve cego na casa de Judas, Paulo nada comeu e nada bebeu durante 3 dias. E ele estava então jejuando e orando, buscando a emanação do Espírito, buscando a orientação do Espírito, clamando para que o Senhor curasse a sua visão. Não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. A igreja não é desse mundo. A igreja é a manifestação do reino de Deus, que hoje é espiritual, mas que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele será completo. A igreja não é desse mundo. E por não sermos desse mundo, nossas armas não podem ser as mesmas armas do mundo. A igreja vence como, irmãos? Vence por meio da oração, vence por meio da leitura bíblica, vence por meio do jejum, vence por meio da proclamação do evangelho. A igreja não tem que ir para as redes sociais, ficar arrumando briga com ninguém.
A igreja não tem que entrar em discussão política, temos que orar, ensinar a verdade, ensinar as pessoas a votarem direito, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é a expansão do reino do nosso Deus. Nossas armas não são as armas desse mundo. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta é contra o inferno e contra as potestades que têm levado nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Quantos homens e mulheres hoje feitos cresceram na igreja, sentaram nesses bancos, sentaram do seu lado e hoje estão entregues ao poder de Satanás. Nossa guerra é contra a influência desse mundo. Quando o evangelho entra na nossa vida, é necessário que haja transformação e a percepção de que a nossa vida é instrumento de mudança. Precisamos seguir o padrão de fé que recebemos do passado. 48 anos, irmão. 48 anos. Erros, acertos. Mais acertos do que erros. E a igreja precisa seguir o padrão de fé que recebeu do passado. Hoje, quando eu olho lares destruídos, pais que não conseguem mais influenciar os seus filhos, filhos que não respeitam os seus pais, eu percebo que no caminho da nossa sociedade atual, muitos pais, na ânsia e no desejo de dar aquilo que não tiveram, esqueceram de dar aquilo que eles tiveram. Muitos pais, no amor e com bom coração, desejando dar o melhor. Eu não tenho muito tempo, né? De vida, assim. Eu tenho 26 anos, o Udi sabe disso. E comprar roupa era quase um evento, irmãos. Vamos ser sinceros, né? Papai e mamãe, 3 filhos. Mamãe cuidava da minha avó. Vovó morou lá em casa 25 anos, até a morte, até morrer. 3 filhos, mais minha avó. Minha mãe de casa, costureira. Meu pai era metalúrgico, manteve todos os dedos, graças a Deus. Foi um bom metalúrgico, tem até hoje 10 dedos, se aposentou como metalúrgico, trabalhou direitinho, graças a Deus. Tem 10 dedos, sei lá contar, está lá na mão dele, 10 dedos. E era uma vida apertada, irmãos. Nossa roupa, na maioria das vezes, era minha mãe que fazia. Blusão, bermuda. Comprar roupa, a gente ia lá em Nova Iguaçu, na Impecável. Não vou falar Impecável Maré Mansa, porque eu não sou tão velho assim. Eu sou da época da Impecável. Impecável Maré Mansa é quem já tem mais de... O Udi deve ter pego Impecável Maré Mansa. Eu só peguei a Impecável. Eu lembro que eu era adolescente, ia lá de homens e pagava o carnezinho da Impecável. Porque a Impecável não tinha... Você tinha que ir lá pagar, né? Não tinha boleto, tinha que ir lá pagar. E hoje, irmãos, comprar roupa é uma beleza. Crédito, que beleza. Hoje em dia, crédito é a coisa mais... Você está na rua, arruma um cartão de crédito. Que maravilha. E a gente, às vezes, na ânsia de dar aquilo que a gente não teve, a gente esquece de dar justamente aquilo que a gente teve. Respeito, educação, limite. E a gente percebe que as nossas gerações mais novas estão perdendo o controle. E a gente precisa orar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, me orienta, muda a história da minha família, muda a história dos meus filhos, faz aquilo que eu não consigo fazer. Nossas armas, meu irmão, minha irmã, não são as armas desse mundo, são as armas da fé. O Senhor Jesus Cristo declarou: vigiai e orai, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Em outro momento ele vai dizer, olha, essa casta só sai por meio do jejum e da oração, e a gente quer vencer, crescer espiritualmente, quer que o Senhor Jesus cuide da nossa casa, com a televisão ligada, e nós não paramos, dobramos o nosso joelho e oramos em família, não lemos a Bíblia em família. O poder das trevas sai do meio de nós, por meio do jejum, da oração e da dedicação à causa do reino de Deus. É assim, meu irmão. O Evangelho exige transformação. Mudança da mente, mudança do coração, mudança da nossa ação. Paulo mudou de vida. Sua vida nunca mais foi a mesma. Ele dizia, olha, eu quero tanto estar com Jesus, mas ainda não é o tempo. Eu vou continuar aqui. Açoitado várias vezes, espancado, cuspido, mordido de cobra, tantas e tantas outras coisas. Tudo isso em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O chamado do Evangelho exige transformação de vida, mudança de mente e de atitude. Por último, irmãos, para não me alongar mais, aqueles que foram encontrados pelo Evangelho de Jesus possuem uma missão. Essa igreja tem uma missão. Ela foi plantada nesse lugar, não sei, foi aqui não, né? Não. Ela foi plantada em Macaé com uma missão. Expandir e anunciar o nome de Jesus Cristo aos 4 cantos dessa cidade. Saulo de Tarso, quando levanta e vai para a casa de Judas, sua visão é restaurada. E Jesus declara a sua missão, seu propósito de vida. A partir daquele momento, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, e ele sofreu. Essa igreja tem cumprido a sua missão durante 48 anos e cremos que ela continuará cumprindo durante muitos e muitos e muitos anos. Mas algo que nós precisamos ter em nossa mente e o nosso coração é que parece clichê o que eu vou falar, mas às vezes é bom de repetir. A igreja não é a parede, a porta, os bancos. A igreja somos eu e você. E nós precisamos tomar posse da percepção, da expansão do Evangelho, da missão que Jesus tem para cada um de nós individualmente. Você tem uma missão que não é minha, porque eu tenho outra, que não é de Udi, porque ele tem outra, que não é do conselho da igreja, porque ele tem outra. Você tem uma missão. Jesus chamou você não para ficar somente cumprindo a missão de todo mundo junto, mas a sua missão pode ser a sua rua, aquela pessoa que só confia em você, aquele seu amigo de trabalho, aquele seu amigo da universidade, da escola. Você tem uma missão. Ananias tinha uma missão. Ananias vai lá, ora por Saulo, cura ele, porque ele está orando. A igreja, a segunda igreja de Macaé, tem cumprido a sua missão e continuará cumprindo a sua missão como corpo de Cristo, como reino de Jesus. Mas você, enquanto servo, tem a sua missão. Você tem uma responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Sua. A que é minha, é minha. Nesse momento, agora é lá em Cardoso Moreira. Espero que seja até o Senhor Jesus me dê a oportunidade. Você tem a sua missão. Você tem cumprido a sua missão? Você tem dito, Senhor, eis-me aqui? Você tem dobrado os seus joelhos na sua casa e dito, Senhor, fala que teu servo ouve? Você tem
falado com o Senhor, meu coração é teu, a minha vida é tua, cumpre em mim a sua vontade. Às vezes a gente fala isso muito nos cânticos, né? Nos louvores. Existem hinos de louvores maravilhosos, que a gente canta e esquece depois. Tinha um antigo, não sei. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Mas pararam até de cantar, que é tão pesado. Chegava no outro dia, a gente ia trabalhando, não abria mão nem do lugar do ônibus para a idosa, vai abrir mão da vida? Né? Tem um outro que é o worship, que é a casa é sua. Acho muito bonito, irmãos. Entra, Senhor, bagunça tudo, tira tudo do lugar, faz isso, faz aquilo, move. Nós temos dito, Senhor, eu sou teu servo, Pai. Faz a tua vontade em mim. Você tem uma missão. E eu te digo que possivelmente a sua missão não é confortável, mas é a sua missão. Não é fácil, mas é a sua missão. Não vai trazer prazeres desse mundo, talvez, mas é a sua missão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o tamanho da missão, a dificuldade da missão, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo está conosco em todos os dias das nossas vidas e nos capacita a cumprir a missão. O apóstolo Paulo, de maior perseguidor da igreja da história, se transformou no um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo dos gentios, aquele que foi mundo afora, fora do mundo judaico, e expandiu o nome de Jesus a cidades gentias, e Jesus Cristo se transformou não somente em Deus do grego, mas no Salvador de homens e mulheres, de todas as raças, de todos os povos e de todas as culturas e de variadas nações. Ele escreveu 13 cartas, irmãos, e mudou a história de milhares de pessoas. Talvez eu e você, não vamos mudar a história de milhares de pessoas, mas nós fomos chamados para mudar a história de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, e isso o mundo não tem preço. Você tem um chamado a cumprir. Essa igreja tem um chamado a cumprir. Ela tem cumprido e vai continuar cumprindo. E você tem que cumprir o chamado da igreja também. Ser crente é uma maravilha, irmãos. A gente trabalha no corpo, unido, e trabalha individualmente naquilo que Deus está nos chamando. Crente é muito bom. Ser crente é uma maravilha. E a gente ainda coça o bolso de vez em quando, né? É muito bom, irmãos. Que coisa maravilhosa. De vez em quando, quase sempre, né? Glória a Deus por isso. Você tem uma missão. Jesus tem uma missão para você. Você não sabe qual é? Chega em casa, dobre os seus joelhos, pede ao Espírito Santo: Senhor, eu quero ser um instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Eu quero ser a flecha que vai alcançar um coração. Eu quero ser a sua boca, Senhor, na vida de alguém. Eu quero ser a mão amiga, o abraço apertado, o ombro amigo na vida daquele que precisa do consolo do teu Espírito Santo. Você tem uma missão. Peça ao Senhor: capacita-me, Senhor. Orienta-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Assim, a segunda igreja caminhará fazendo aquilo que Jesus chamou ela para fazer. E você, na sua vida pessoal,
também continuará cumprindo a missão que Jesus tem para você. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida da segunda igreja de Macaé. Pastor Udi, todo o conselho, diáconos, todas as sociedades, toda a liderança da igreja, todos os membros, que Deus continue abençoando e capacitando você na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado aonde você estiver. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.